Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje vai falar sobre as eleições de 2020, que nos deixa com um gostinho de que também queremos. E Brasília, lamentavelmente, não tem eleições municipais. Nós não temos aqui a figura dos municípios, por isso é que chamamos de cidades satélites, ou bairros, né? Hoje estão teimando mais que são bairros. Aí você olha uma cidade como Ceilândia, tem mais de 600 mil habitantes, e é um bairro do plano piloto que não tem, acho que um terço, no máximo metade da população de Ceilândia. E Ceilândia é um bairro de Brasília. Mas tudo bem. Um dia ainda vai cair a ficha e eles vão transformar nossas cidades em municípios e dar a elas a santa oportunidade de dirigir suas próprias vidas. Ou seja, nós termos representantes que cuidem das nossas cidades. Que atualmente tem uma jogada política, cidadão pega o cidadão que nós nunca vimos e coloca para governar uma das nossas cidades. Ele não sabe nem a principal avenida qual é da própria cidade. Mas tudo bem, o papo hoje não será esse. Esse só foi um desabafo de quem está aqui desde o começo de Brasília. Para falar dessas eleições, tem um bocado de coisa que pode, tem um bocado de coisa que não pode. Volta à baila, mais uma vez, aquele velho jargão, essas urnas eletrônicas não são confiáveis. Quem botou a boca no trombone mais uma vez? O senhor presidente da República, que disse que ganhou em primeiro turno e não levou. Falou isso no dia 9, nessa sua saída dos Estados Unidos, onde estava visitando, repetiu a mesma coisa, ainda deu uma bronca na imprensa lá e tudo mais. A gente vai, inclusive, começar o programa por aí para saber da confiabilidade dessas urnas, que o TSE garante que existe sim. Para falar sobre o assunto, conto sempre com os velhos companheiros. Hoje eu acho que é a primeira vez que você vem, né, Rodrigo? Primeira vez. Rodrigo Pedreira. Que seja uma pedreira no nome, né, e na ação também. Advogado, cientista político, pós-graduado em Direito Eleitoral, Direito Constitucional, coautor da publicação Manual do Candidato. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Esse Manual do Candidato é de agora? A gente vai fazer agora, estamos em elaboração, o manual para as eleições de 2020. A cada eleição a gente faz esse manual e, enfim, disponibiliza até aos porque interessantes. não dá para reservar para a próxima, né? Exatamente. Tem mudanças. As normas, as leis sempre alteram a cada eleição. Verdade. Nós vamos mostrá-las aqui com a sua ajuda, viu? E mais uma vez eu não falo de política aqui sem contar com o meu amigo, Rócio Barreto, cientista político, sociólogo e diretor da Royal Politics. Obrigado, Celso. Obrigado, Rodrigo, por estar aqui conosco. Obrigado a você de casa. Celso, é sempre um prazer enorme poder estar aqui conversando com você, debatendo temas importantes. E a gente vai fazer esse debate aí sobre o que pode, o que não pode nas eleições. Eu farei o possível para contribuir com os meus conhecimentos e espero que a gente consiga levar o conhecimento de todos. É mais um debate importante, principalmente nesse ano de eleições, que atinge todo o Brasil, com exceção do nosso Distrito Federal. Vamos começar pela urna eletrônica, até porque Sim. É um fato atual, né? Foi na semana aí, o Bolsonaro voltou a falar em fraude quando ele saiu dos Estados Unidos, estava de saída já, né? E no dia 9 ele falou explicitamente, né, que teria ganho em primeiro turno. Mas o TSE já está contestando também. A TV Cultura fez do seu Jornal da Cultura uma boa matéria e eu pensei. Coloca aí, por favor. Antes de deixar os Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro colocou em xeque a confiabilidade das urnas eletrônicas. Eu espero que você ache um brasileiro que confie no processo eleitoral brasileiro. Mas são as provas. Não é na justiça. Não deturpe minhas palavras, tá ok? Não façam essa baixaria que a imprensa vai sempre comigo. Não é a justiça. Vai ser mais ela. Bolsonaro disse que tem provas de que foi eleito no primeiro turno das eleições de 2018. Eu acredito que, pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente, eu fui eleito em primeiro turno, mas, no meu entender, houve fraude. Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral saiu em defesa do sistema eleitoral brasileiro. Disse que é confiável e seguro.
Destacou que nunca houve um caso de fraude em 20 anos de uso. E lembrou que todo o processo eleitoral pode ser auditado a qualquer momento. A Corte afirmou ainda que o sistema é reconhecido internacionalmente por sua eficiência e confiabilidade, mas que pode ser aperfeiçoado sempre. E concluiu: eleições sem fraudes foram uma conquista da democracia no Brasil e o TSE garantirá que continue a ser assim. E aí, dá para confiar nessa urna? Será que o Bolsonaro está com a razão? Levou em primeiro turno e não, como diz, teria ganho e não levou? Eu entendo que a Justiça Eleitoral ela deixa o seu sistema aberto para os especialistas, hackers, pessoas que podem eventualmente tentar fraudar a urna. Antes de cada eleição, o TSE disponibiliza essa oportunidade para especialistas hackearem a urna. Verdade. E isso nunca houve qualquer indício de mudança do voto. Então, mesmo que especialista tenha a oportunidade de forma clara e ampla, modificar o voto, eles não conseguem. Então, o TSE apresentou uma nota de repúdio às declarações e deixou claro que não existe a possibilidade de mudança do voto do eleitor depois que ele é inserido na urna eletrônica. Rócio. Celso, eu concordo com o Rodrigo, Celso. A Justiça Eleitoral, o nosso voto eletrônico, a urna eletrônica, é exemplo do mundo inteiro. Muitas pessoas de outros países querem copiar o nosso sistema, vêm aqui fazer avaliação, acompanhar as eleições. Sempre há um comitê da ONU que acompanha as eleições, não se encontra nada. O que a gente vê são falácias, pessoas tentando deturpar, pessoas que defendem o voto impresso ali para conferir, mas isso de nada vai adiantar, Celso, porque como o doutor Rodrigo falou aqui... Não passaria a ser mais confiável. Exatamente, né? Exato, é muito confiável. O doutor Rodrigo falou aqui que em determinado momento a Justiça Eleitoral abre o sistema para que os hackers tentam invadir o sistema e tentam manipular o tipo de voto. Nunca conseguiram isso e a cada ano se aperfeiçoa mais. Então não há como duvidar. Eu acredito que o presidente Bolsonaro está completamente equivocado em colocar em xeque isso daí. E algo completamente desnecessário, né, nesse momento. Ele quer causar confusão agora em ano de eleições. Agora, ele não é o único que desconfia da urna eletrônica. Sim. Você falou que vários países vêm, olham e tudo mais, mas não aproveitam. Não. Parece que só temos nós e a Venezuela, se eu não me engano, que usa essas urnas. Nesse momento? Você pega os países europeus, não. Os Estados Unidos continuam com uma cédula desse tamanho, né? Eu não sei como é que conseguem fazer a apuração daquilo, hein, Rodrigo? Eles votam até para juiz de comarca. Meu Deus do céu, né? E há uma frente parlamentar agora, buscando exatamente que haja, no mínimo, a contagem pública de votos, ou seja, que possa ter o papelzinho ali ficando dentro da urna. Saia diversas já inventaram isso, só não colocaram em prática porque o TSE disse que ficava muito caro. É verdade. E não havia tempo hábil, não é mesmo? Houve um dispositivo específico na mini-reforma eleitoral que previa exatamente a contagem do voto a partir da impressão de cada voto. Quando houvesse uma dúvida. No entanto, o Supremo, ele declarou essa norma inconstitucional inicialmente, porque não teria verba o Tribunal Superior Eleitoral para efetivar a compra de urnas, a impressão disso, a compra de impressoras, né? Então, e também a questão da manipulação, uma das questões que o Supremo analisou foi a possibilidade de manipulação da impressão e colocar esse voto impresso nessa urna. Celso, veja bem o seguinte, você acompanhou muito bem. Antigamente, a primeira eleição que teve aqui no Distrito Federal foi quando? 1989 para presidente? 86, se eu não me engano, não foi não? Sei lá, não me lembro também. Para presidente 89, 1990, 1990 eleição para governador. Isso. Acredito que ainda era Cristóvão nos governou, eu acho que nos anos 80, não foi? Não, que Cristóvão foi eleito em 94.
Aí a urna era de papel. Muitas pessoas entravam com uma urna falsa, colocava lá e saía com a verdadeira e entregava para um cabo eleitoral qualquer, e o cabo eleitoral ia e votava. Vai lá você, toma essa aqui e traga outra original para que a gente faça o voto aqui. Celso, isso é incabível, uma pessoa votar pela outra. Aqueles escrutinador colocava uma ponta de um lápis aqui, quando pegava um voto em branco, votava no candidato que ele passava. Antes dele passar para o outro fiscal, em branco, o outro votou em branco, o outro botava o xizinho. Isso é incabível. Não tem como a gente voltar. O que eu vi de recontagem de voto nessa época, então, lá no meu interior, então, os municípios, então, onde a briga é boa, 2 prefeitos, 2 grupos, os pequenos municípios, que a gente sabe que é um grupo contra o outro. Famílias, né? Não, e famílias, e dentro da própria família. Na minha família, por exemplo, uns irmãos iam para lá e os irmãos do meu pai iam para o outro lado, com outro tio. Meu Deus, depois 3 meses depois da eleição, eles faziam as pazes. Mas mostra aí essa história da frente parlamentar que está buscando a impressão de voto, sobretudo. Coloca aí. O boletim da urna eletrônica publica apenas o resultado aritmético final totalizado, anulando assim a contagem decisiva que vincula o voto a quem ele se destina. Países como a França, os Estados Unidos, Japão, Alemanha e outros mais desenvolvidos tecnologicamente utilizam a cédula de papel, tendo em vista que os testes feitos com as urnas eletrônicas não foram aprovados. Deputado, o boletim da urna eletrônica publica apenas o resultado aritmético final, mas não a contagem decisiva que vincula o voto a quem ele se destina. A contagem pública acabaria com isso? Eu acredito que sim, sabe? A gente precisa de transparência ao extremo nesse processo. Como eu disse aqui no pronunciamento, o processo de votação é a nossa principal ferramenta para o exercício da democracia, E sem essa transparência no seu nível máximo, a gente não tem uma segurança. Qual a importância dessa frente parlamentar? Bom, a importância é porque a Lei 13.165 ela foi desrespeitada pelo STF, tornada inconstitucional. Quando não é inconstitucional sim, é o voto eletrônico da maneira que é aplicado. O então deputado Jair Bolsonaro, hoje nosso presidente, ele defendia com unhas e dentes a impressão desse voto para que você pudesse auditar posteriormente o escrutínio. Hoje é impossível, ou seja, você vota, você não sabe se o seu voto foi direcionado para o seu candidato e mesmo que você quisesse saber, você não tem como. Então essa frente ela nasce com a importância de nós levantarmos a discussão de novo. Já tem uma PEC tramitando sobre o voto impresso, foi aprovada já na CCJ na casa, para que nós possamos transformar, já que foi inconstitucional pelo STF, que para mim inconstitucional foi sim a decisão deles, passaram por cima do direito do cidadão, para que nós possamos ter então uma lisura e transparência nas nossas eleições em caso de fraude suspeita. A contagem pública, ela traz transparência na apuração e muito mais segurança para o eleitor. É óbvio que você pode não conseguir dar 100% de segurança, mas hoje a nossa urna ela tem um nível de insegurança abaixo da crítica. Ela é muito vulnerável e nós temos um TSE que insiste em dizer lá, garantia sou eu. Então eles querem que a gente acredite só porque eles dizem que é confiável, mas não é não. Tanto é que o mundo inteiro afastou a nossa urna considerando-a inconstitucional, porque ela não dá a segurança que a democracia precisa. Chega de eleitor brasileiro ser tratado como um eleitor vira-lata. Nós vamos dar ao eleitor brasileiro a confiabilidade no sistema eleitoral, porque o voto é a base da democracia. Mas, meu Deus do céu, a Bia ali botando a boca no trombone também é nossa parlamentar. Agora, o que ele falou daquela inconstitucionalidade ali? Então, o Supremo ele já definiu essa questão da impressão do voto. Porque isso já veio em uma outra legislação, houve uma reforma eleitoral publicada, houve a lei que determinava que a Justiça Eleitoral deveria imprimir, houve uma ADI para o Supremo definir se era constitucional ou não essa questão da impressão do voto, e o Supremo já definiu, falou que é inconstitucional. Então, essa frente tenta agora que seja incluído esse mesmo dispositivo novamente na lei das eleições, e, enfim, certamente, se isso for aprovado, terá um novo encontro com o Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade ou não desta norma.
Vou partir mais agora para as eleições atuais. Mas só fazer um comentário aqui em relação a isso aí, um comentário político. Cabe esclarecer, Celso, que esse voto impresso, o camarada vai votar e não vai sair com um comprovantezinho, não, pelo contrário, igual uma compra que ele faz e sai com a nota fiscal. Deputado estadual, votei em tanto, governador, votei em tanto. Não vai sair isso daí para comprovar para a pessoa que você votou nela. Vai haver uma impressão e o voto vai cair numa urna transparente, você vai ver em quem votou, vai cair nessa urna. Você não vai ter nem contato manual com esse voto impresso. É lógico, na necessidade de uma recontagem, aí pega o papelinho e vamos contar, né? Agora vamos para as eleições desse ano, né? Que são 5 mil e tarará, né? De município e tudo mais. 5 mil e... Mais de 5.500. Só 2 lugares não vão ter eleições. Brasília e Fernando Noronha, se não me engano. O resto, os demais municípios brasileiros... Vão eleger prefeito e vereadores, né? E aí entra aquela velha história do din-din. É sempre a reclamação, houve algumas mudanças, não houve? O financiamento público para esse povo. Como é que chega esse dinheiro na mão de quem é candidato pelo partido a prefeito, eu diria, do pequeno município ao grande? Houve uma reforma, né, eleitoral muito importante, muito significativa, em relação ao financiamento de campanha eleitoral. Né? As pessoas jurídicas hoje não podem mais financiar a campanha eleitoral, estão vedadas de entregar, doar e auxiliar qualquer candidato ou partido nas eleições. Em virtude dessa impossibilidade da pessoa jurídica doar para campanhas, o Congresso entendeu por bem que o Estado deveria financiar essas candidaturas. Então, nós temos o fundo partidário e o fundo especial para a campanha, para financiar essas candidaturas. No entanto, esses valores entregues a cada agremiação partidária, a cada sigla, ela não existe uma definição de como essa verba, quando chega no partido, deve ser distribuída. Cada partido, ele direciona e distribui da forma que bem quiser. Então, ele apresenta ao TSE a forma, às vezes, muito genérica de como será a distribuição e, às vezes, priorizando os candidatos de capitais, de cidades maiores, em detrimento dos municípios menores. Mas não existe a possibilidade de um autofinanciamento? Sim, o autofinanciamento. Você pode gastar até 10%, é isso mesmo, né, Rui? Do limite. Gastar até 10%. Do limite da campanha, da eleição anterior, que foram gastas ao determinado cargo que você vai disputar. Sim. Você gasta até 10% disso daí com recurso seu e pode fazer a arrecadação individual. Cada pessoa física pode doar até 10% do que ele recebeu no ano anterior. Ou seja, se ele recebeu 100 mil, pode doar 10 mil para o candidato que ele achar conveniente. Tem a arrecadação também pela internet, aquela vaquinha virtual, que já começa agora no mês de maio. Pode. Se você fizer um projeto bem definido aqui, você arrecada e consegue. Inclusive, a arrecadação, Celso, começa agora no dia 15 de maio. 15 de maio. A partir de 15 de maio, você pode abrir uma conta. Você abre a conta na vaquinha virtual, bota seus dados e começa a arrecadar. Você fizer um projeto bacaninha, você consegue até arrecadar bem. Desde que isso daí é uma pretensão à candidatura. Você não vai fazer o registro como candidato. Você é um pretenso candidato. Caso seja registrada a sua candidatura, você recebe esse dinheiro. Caso você não registre a sua candidatura, por vários motivos, esse dinheiro é devolvido para as pessoas que doaram. É importante em relação a essa questão da vaquinha, que apenas as empresas que forem cadastradas perante o TSE que podem arrecadar esses valores e, eventualmente, repassá-los, esses valores, para cada um dos candidatos que forem registrados. É porque o TSE cadastra as empresas, eles fazem diversos critérios para poder aceitar que essas empresas sejam cadastradas no TSE. Se a empresa for cadastrada, você pode contratar elas. E com certeza vai surgir muitas empresas que não têm cadastro, vai
tentar dar um golpe para arrecadar esse dinheiro para elas. E isso tem que ter cuidado. Você vai no TSE, tem a relação das empresas, vê se a sua empresa está lá com CNPJ direitinho, confere. No caso de prefeito e vereadores, eu acho que o negócio é mais fácil, né? Não? O eleitor conhece, sim, o eleitor sabe quem é, tirando os grandes municípios que aparecem candidatos, né? Mas geralmente já passaram pela política local e tudo mais. Não é um João Dória, por exemplo, que apareceu do nada, né? Mas com proposta, evidentemente, você viu, foi candidato a prefeito, venceu, governador de estado venceu e diz ele que é candidato a presidente da República ainda também. Então, sabe, o eleitor tem que ficar de butuca mesmo. Ele não pode fazer uma doação específica diretamente ao candidato, não? Pode, ele pode fazer essa doação já no período eleitoral. Depois, lá do dia 15 de agosto, ele pode realizar esse tipo de doação direta para a campanha do candidato. Antes disso, a partir do dia 15 de maio, os candidatos podem fazer essas vaquinhas que acabam auxiliando na arrecadação de valores para utilizar lá na campanha em agosto. Tudo tem que passar por aquela conta que é enviada ao TRE, no caso dos municípios. A conta que você abre. A conta que você abre individual, exatamente. Você deposita ali, através de cheque, o dinheiro, deposita e faz o recibo direitinho e dá para a pessoa que doou. Sempre alertando para o seguinte, de que a pessoa está doando no máximo 10% da sua renda no ano anterior. A renda de 2019 foi 50 mil, você pode doar no máximo 5 mil. Senão, na prestação de contas, você vai ter problema. E tendo problema, corre o risco, mesmo eleito, de ter a sua candidatura, a sua eleição cassada. A eleição cassada. Que coisa de doido, hein? Agora, eu creio, por exemplo, que os municípios brasileiros já estão, evidentemente, falando em eleições. Sim. Eu estou de olho na minha cidadezinha lá, né? Mas já deve ter uma briga lá de enganar, sabe? Isso. E se acontecer isso nesse período antes do permitido, o que acontece? A pré-campanha, né, que as pessoas dizem, pré-campanha não tem esse termo jurídico na legislação, é permitido quase tudo, só não é permitido pedir o voto ao candidato. A legislação deixa claro no artigo 36A da Lei das Eleições, 9.504 de 97, que não é permitido pedir voto ao eleitor. E o que isso significa, segundo a jurisprudência do TSE? Pedir apoio, né? Então, mesmo que você não peça diretamente o voto, se você pedir o apoio ao eleitorado na sua eventual campanha, isso já caracteriza ali a propaganda antecipada. Caracterizando a propaganda antecipada, isso gera uma multa, se a Justiça Eleitoral assim reconhecer, uma multa por propaganda antecipada. E aí também é importante dizer, caso se for gasto um valor substancial nesta pré-campanha, isso pode também caracterizar um abuso do poder econômico. E aí a cassação é o que o TSE tem entendido como decisão justa quando desequilibra as eleições. O nome específico é isso aí, não é? Propaganda eleitoral antecipada, não é? Propaganda extemporânea, tudo isso aí pode ser... E isso aconteceu demais, né, em eleições anteriores. Sim, sim. Cidadão, por exemplo, botando as atividades dele, até empresariais, ou em outdoors e tudo mais. Isso. Outdoor, Celso, fazendo marketing político, eu aconselho as pessoas não fazerem. Porque, como o doutor Rodrigo falou aqui, as pessoas podem fazer tudo, desde que esse tudo estejam dentro do que ele pode fazer na campanha. Se na campanha pudesse fazer outdoor, ele poderia colocar os outdoor, também enaltecendo as suas excelências, as suas capacidades, tendo ali, mostrando o seu trabalho. Como não pode, dentro da campanha, isso aí pode dizer que ele está fazendo abuso de poder econômico. Uma outra coisa, o doutor Rodrigo falou aqui em relação a pedir apoio pode ser caracterizado como pedir voto, não necessariamente pedir voto diretamente. A pessoa coloca lá no Facebook, tamo junto, esse tamo junto não está caracterizado como pedir voto, mas eu aconselho as pessoas não fazerem esse tamo junto, porque isso pode elejam, então, nem pensar. Não, elejam, aí vamos terrível. Eleger meu amigo, né? Não, exatamente. Ele é gente boa, fez muito pela cidade.
Não. Olha pela nossa rua, lá no interiorzinho. Enaltecer suas qualidades, Celso, os trabalhos que eles fizeram, o que ele vem fazendo, mostrar a sua biografia da forma adequada, isso daí sim. Até mesmo as propostas, né? Isso. A agenda que ele pretende levar para o município, isso é tudo permitido. Exato. Pretendo trabalhar pela saúde da mulher, colocando dentro do posto de saúde um médico especialista na saúde da mulher. Pode ser colocado isso daí. Ele não pode pedir voto. Ele pode falar o que pretende fazer. Celso pode até fazer um folheto, um panfleto, mostrando o que ele pretende fazer. Desde que não bote número de partido, principalmente, porque o número do partido, com certeza, vai ser o número dele se ele for candidato a prefeito. Então, ele não pode colocar número, coloca o nome dele, fulano de tal, pretendo realizar no município isso daqui, fazer um panfleto e entregar para as pessoas. Você que está fazendo o manual, me vem uma pergunta, é muito comum em cidades brasileiras, o radialista, o cidadão que trabalha em televisão, né? Ser candidato. Isso é normal, rapaz. Até na pequena cidade, o radialistazinho ali chega, vai ter um vereador da cidade e já havia até ser prefeito. E grandes nomes. Você pega o Datena, parece que vai sair candidato agora nas eleições municipais de São Paulo. Até quando eles podem continuar com a cara no ar? Até junho. Até junho ele pode continuar apresentando o seu programa, mas é muito importante que, mesmo existindo um prazo específico, daqui para lá ele não pode botar a boca no trombone também. Exatamente. A partir de junho não pode mais, então, aparecer como apresentador. A emissora não pode incluir lá no nome do programa o nome desse candidato. E agora, né, nesse mês já de março, enfim, no ano da eleição, o que também é vedado é pedir voto ou apresentar ali as suas qualidades em detrimento de um outro candidato, por exemplo. Então, você não pode desequilibrar o pleito. Isso que a Justiça Eleitoral tenta fazer com que não exista uma quebra na isonomia da disputa eleitoral. Celso, esse negócio que você falou do rádio, da televisão, até 30 de junho. Sim. Considerando reprises. No mês de julho não pode reprisar. Pode, absolutamente ele nada. Pode ter apresentado o programa em janeiro de 2015. A partir de julho de 2020, se ele for concorrer às eleições, não pode reprisar um programa com ele. Porque aí ele está se valendo da qualidade Vamos supor, eu estou ajudando meus colegas. O Rócio seria candidato a vereador de um determinado lugar. Você participou do programa de hoje. Chega no mês de julho, eu tiro lá meus 10 dias de férias e faço umas reprises. Eu não posso reprisar você como candidato? Não pode. Eu vou ter que responder por isso. Se eu tomar atitude e não estou nem pensando que você é candidato? Exatamente, não pode. Caramba, rapaz, o negócio é bravo mesmo, hein? Exatamente. Ele tem que ir conversar com a emissora, falar que não quer que seja exibido nenhuma matéria dele. Inclusive, está aqui o Rodrigo, eu acredito que se ele fizer um requerimento escrito, assinado e possivelmente com firma registrada, entregue na empresa com protocolo, aí eu acredito que ele tem uma maior isenção, né, Rodrigo? Exatamente. Que aí ele tira a culpa dele e passa para a televisão. E a televisão não vai querer responder nenhum tipo de processo, com certeza não vai exibir. Temos que tomar cuidado, então. Sim, sem sombra. Graças a Deus não tem eleição em Brasília, então. Mas posso reprisar tranquilamente. O Rócio não será candidato, nem o Rodrigo. Não terá, né? Aí, nem eu, aliás, nunca fui, nem partido pertenço. Eu sou do partido do PA, Partido da Amizade. Isso. A Justiça Eleitoral fez algumas regras, né, para as eleições de 2020. O presidente parece que, né, vetou algumas e tal, mas acabaram chegando no denominador comum. Coloca esse vídeo aí da Justiça Eleitoral, regras para as eleições de 2020. A resolução trata da escolha e do registro de candidatura para as eleições municipais deste ano. Uma das mudanças está na forma de citação e intimação aplicáveis ao registro de candidatura. A partir de agora, todos os pedidos serão julgados no prazo de 3 dias após a conclusão dos autos ao juiz eleitoral.
Os números de telefone e de envio para mensagens instantâneas, assim como o endereço eletrônico do candidato, devem estar atualizados para que as notificações sejam entregues. Outra novidade é em caso de impugnação de registro de candidatura. Enquanto o processo estiver sob júdice, serão mantidos os direitos do candidato de fazer campanha. A partir do pedido de recurso, ele continua com todos os atos de campanha da forma que deveria ser desde o início, para que ele não seja prejudicado com impedimento perdendo 2, 3 dias, 5 dias, como aconteceu em 2018. A resolução também prevê formas de prevenir fraudes relacionadas à cota de gênero. Cada partido deverá ter um mínimo de 30% para candidaturas de cada gênero. Teve recentemente candidaturas laranjas. Isso demonstra a dificuldade que às vezes os partidos têm ou que os partidos não querem fazer a inclusão delas. Então, a partir do momento que a Justiça Eleitoral ela traz mecanismos que fomentem essa participação, é extremamente benéfico para o cenário político eleitoral. Massa, né? Bem feitinho, né? A própria Justiça Eleitoral é quem fez esse vídeo aí. A Justiça Eleitoral, eu acho ela muito boa, Celso. Eu gosto muito. Se preocupa, né? Sim, lamentavelmente não mostram o trabalho que ela tem para promover eleições no país. Tanto é que quiseram fazer umas eleições no meio do caminho aí. Ela disse, não, nós não temos condições, já fazemos duas. O que eu falo, as pessoas falam que no Brasil o voto deveria ser facultativo. Se o voto for facultativo, não vai haver essa mesma estrutura. Não vai ser assim, você acordar no domingo, eu quero votar. Não quero votar. Se você quiser votar, como acontece nos países onde o voto é facultativo, você tem que se inscrever, possivelmente um ano antes, para que você possa votar no ano seguinte. Aí, de repente, você vai poder votar a 10 quilômetros da sua casa. Você vai ter que se deslocar. Não é simples assim o voto facultativo. Quero, não quero. A Justiça Eleitoral vai fazer uma estratégia para saber quantas pessoas vão votar em determinado local e vai fazer a distribuição das urnas de acordo com a quantidade de pessoas. Possivelmente, existem países aí que as pessoas rodam 20, 30 quilômetros para poder votar. É verdade. Não é simples assim. Agora, falaram lá, por exemplo, que o candidato, mesmo estando com alguns embargos, supostamente, ele poderá permanecer candidato e ser votado. Mas ele leva? É importante essa questão, que nós, nas eleições de 2018, tivemos alguns casos, inclusive aqui em Brasília, de registros indeferidos pela Justiça Eleitoral. Então, o indeferimento do registro de candidatura não impede que o candidato continue sendo candidato, aparecendo na televisão ou no rádio e fazendo as suas atividades normais de campanha, até uma decisão final do TSE. Então, esse agora o entendimento, a resolução do TSE, ela disciplina de forma categórica que o candidato que tiver o seu registro impugnado, ele pode continuar fazendo a sua candidatura. No entanto, ele só será diplomado pela Justiça Eleitoral se o registro dele for deferido pela Justiça Eleitoral. Se no final ele pode ter até levado voto suficiente para ser eleito, mas eles não manifestam nem quantos votos o cara teve, né? Inicialmente fica zerado. Lá, né? Inicialmente aparece zerado, mas essa informação fica disponível para a Justiça Eleitoral. Nós tivemos um caso aqui de Brasília, que eu estou tentando lembrar de quem, não apareceu o número de votos dele, dava a impressão de que ele teve 0 voto. Isso, aparece 0, no entanto, a Justiça Eleitoral disponibiliza em seguida a quantidade de votos. Agora, parece que mudou alguma coisa em termos de coligações, para proporcional, e janela para mudança de partido também. Parece que está acontecendo essa janela, Rócio. Essa janela começou agora 5 de março, vai até 3 de abril, são 30 dias, mas essa janela é específica para candidatos a prefeito que não tem fidelidade e principalmente vereadores. Muitas vezes as pessoas são deputados, querem disputar as eleições para prefeito, e gostaria de aproveitar essa janela para mudar de partido. O que aconteceu. Os que caíram fora do PSL. E o pessoal que brigou com o Bivar, ficou do lado do presidente Bolsonaro, aguardando a criação do Partido Novo, que não vai ser criado, a Aliança. Não é que não vai ser criado, não vai ser criado a tempo de participar das eleições desse ano. Muitos deputados saíram e
querem disputar as eleições não vão poder mudar de partido sem perder a fidelidade partidária, porque essa janela é específica para as eleições municipais. É isso mesmo, né, Rodrigo? As eleições... Mas se o cara quiser ser, por exemplo, o deputado João saiu do PSL e quer ser candidato a prefeito de uma cidade brasileira, ele não poderá ir para um novo partido? Ele pode ir para um novo partido. Sim, mas o novo não vai acontecer. Aí o outro partido vai usar a vaga dele. Sim. Ele não pode ir para um outro partido? Tem uma questão importante em relação a isso. Deputado federal e deputado estadual que muda de partido, ele é cassado por infidelidade partidária. Esse é o primeiro ponto. Não pode mudar. A janela aberta agora, em março, e vai até o início de abril, é apenas para vereadores. Então, o deputado que mudou de partido e pretende se candidatar, já deve ter alguma ação ajuizada ou pelo próprio partido ou pelo primeiro suplente, que tenta cassar o deputado. Né? Exatamente. A fidelidade partidária é uma obrigação de todos os parlamentares. No entanto, a legislação abre uma exceção para, no ano da eleição, para os vereadores, no caso agora das eleições de 2020, mudarem de partido sem perder o mandato. Os vereadores e prefeitos que acompanharam o presidente Bolsonaro e saíram do PSL, eles poderão? Os vereadores que mudaram de partido agora, eles não perdem. Mudaram agora, a partir de março a abril. Se ele mudou de partido nessa janela, eles não perdem o mandato. Se ele saiu antes, ele não pode? Ele pode ser cassado. Ele pode ser cassado. Mas aí ele pode se candidatar. Ele pode ser candidato num outro partido, mas o mandato dele está em xeque. Exatamente. Dele, caso ele não seja eleito. Caso ele não seja eleito. Se a ação partidária do partido que ele saiu na justiça ganhar, ele perde o mandato. Tá fora. Não, ele perde o mandato, no entanto ele pode se candidatar ao cargo que ele bem entender, se o partido assim autorizar, por outro partido político, sem problema algum. O que está em xeque é tão somente o mandato que ele exerce atualmente. Exatamente. E pelo jeito nós não teremos novos partidos. Você tem noção de novos partidos que poderão ser... Para as eleições desse ano, até o dia 4 de abril? Não, para as eleições desse ano, eu acredito que não. Eles estavam tentando trazer o Prona de volta, né? Sim. Não sei até como está. Se o Prona voltasse, ele poderia, evidentemente. Os partidos podem ser criados até 6 meses antes das eleições. Eles estão contando 4 de abril como data final. 6 anos antes, com todos os requisitos necessários. Inclusive o registro no próprio TSE. Celso, você falou aí em relação ao fim das coligações. Vale lembrar que esse ano não vai ter coligação para cargos, cargos eletivos na Câmara Municipal. É o teste que a Justiça Eleitoral está fazendo com a reforma. Não vai ter, você não pode fazer coligação para vereadores. Cada partido vai ter que lançar os seus candidatos, respeitando todos os requisitos. Vai acabar aquele negócio de soma de votos? Vamos dizer, o partido tal teve voto suficiente e aí o vereador que chegou na frente seria eleito? Não vai ter mais isso, não? De partidos, não. De vários partidos, não. Coligação não vai haver mais. Vai valer ser para o partido. Para o partido. Mas haverá somatória de votos, então. Isso. Outra questão que eu acho muito importante, Rodrigo, é a questão da exigência de 10% do quociente eleitoral. Porque, Celso, você falou no Prona aí, eu lembrei uma vez que o Enéas teve votos para eleger vários deputados. Inclusive, sim, ele puxou gente com 1.000 e poucos votos. Exatamente. Dessa vez não vai ser mais possível. Se essa pessoa não conseguir atingir 10% do quociente eleitoral, ela não vai assumir. É uma forma de acabar com o puxador de votos. Acabar com essa história, né? O cidadão entrou, às vezes, só para compor o número de candidatos e tudo mais. Teve lá meia dúzia de votos e era eleito quando pega um esplendor como o Tiririca, Dr. Enéas e outros grandes puxadores de voto aí, elege um bocado de gente, né? Já vi suplente assumir com 5 votos. Agora, há uma coisa, por exemplo, que eu acho válida. Eu vi uma outra matéria... falando, por exemplo, dos 5.570 municípios brasileiros, né, que vão às urnas, serão nos dias 4, e, engraçado, o segundo turno será no mesmo mês, né? No dia 25 mas é sempre de outubro. Assim. As eleições é sempre assim, no primeiro e no último domingo. Então, no dia 4, e nos municípios com mais de
100 mil? 200 mil? 200 mil eleitores. É que poderá ter segundo eleitores, turno. não é com habitantes. menos de 200 mil é primeiro turno e acabou. Chegou e pronto. Né? Para a escolha de prefeitos e vereadores, como já dissemos aqui. Mas só vota quem estiver com título de eleitor em dia. Teve gente que não foi votar 2, 3 eleições e o título foi cassado. Teve gente que não foi lá e não botou o dedinho no negócio para fazer aquele... Biometria. Tem cerca de 700 municípios brasileiros que estão, neste momento, fazendo biometria. São 700. Entra no site do TRE aí e veja se o teu município aí, você que ainda está votando como votava antigamente, possivelmente você vai ter que fazer essa biometria e não pode perder o tempo também, não. Coloca essa quarta matéria aí, que fala exatamente dessa regularização aí, que vai até dia 6 de maio. No ano passado, mais de 2.400.000 títulos de eleitor foram cancelados. Quem quiser saber se está em dia com as obrigações eleitorais, pode fazer uma consulta gratuita pela página do Tribunal Superior Eleitoral. Na parte central, basta clicar em Serviços ao Eleitor. A pesquisa pode ser feita pelo nome completo, pelo número do título de eleitor ou pelo CPF. Quem estiver com o título cancelado deve comparecer a um cartório eleitoral até o dia 6 de maio, com um documento de identificação com foto e comprovante de residência. Além disso, para regularizar o título, será preciso pagar uma multa de R$ 3,51 por turno que tenha faltado à votação. O estado de São Paulo lidera o número de cancelamentos, com mais de 600 títulos, seguido pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O documento é cancelado quando o cidadão deixa de votar e de justificar por 3 eleições seguidas. Cada turno é considerado uma eleição diferente. E o que acontece com o eleitor que não regulariza o título? Ele vai deixar de tomar posse em concurso público, ele deixa de fazer emissão de CPF, ele deixa de poder contratar empréstimos com bancos da organização pública, deixa de poder tirar passaporte, que é bom que ele evite, porque se ele precisar fazer uma viagem ao exterior, tirar um CPF nesse período entre 6, 7 de maio e 4 de outubro, não estará disponível o cartório eleitoral para ele fazer essa regularização eleitoral. 6 de maio também é o prazo final para a emissão de um novo título, alteração de dados cadastrais e transferência do domicílio eleitoral. Depois disso, o cadastro eleitoral ficará fechado. Será possível somente emitir uma segunda via do título. É claro que se for deixar para a última hora no município que haja muitas pessoas, pode ocasionar algum tipo de fila. Por isso é que se recomenda que o eleitor, a eleitora, procure saber como está a sua situação eleitoral e procure imediatamente um cartório, que é muito simples e muito rápida essa solução por parte da Justiça Eleitoral. O Rossi me lembrou uma coisa aqui, no que eu falei e tudo mais, você disse que na cidade que ainda não fez a biometria, o cidadão vota igualmente na urna eletrônica, agora só não vai botar o dedão lá para identificação. Aí ele tem que levar documento mostrando que é ele. Documento com foto, tal. E tudo mais. Nós já estamos quase arrematando o programa, mas tem 2 tópicos aqui que eu não posso deixar de falar sobre eles. Essa história de 30% de candidaturas de um dos gêneros. Como é que funciona essa história aí? Agora, tem uma legislação específica que prevê a necessidade de lançamento de candidatos de 30% de um dos gêneros. Nós sabemos que, atualmente, as mulheres são preteridas, a quantidade de parlamentares nas nossas assembleias legislativas, no Congresso, é muito inferior aos homens. Então, houve uma reação das mulheres para que fosse alterada a legislação, determinando que 30% de todas as candidaturas fossem para um dos gêneros. E aí, caso isso não seja cumprido, nós estamos vendo decisões do TSE de cassação de toda a chapa, de toda a coligação, de todo o partido, caso essa questão não seja devidamente observada. Alguns partidos e coligações lançaram candidaturas laranjas, mulheres que não tiveram nenhum voto, não tiveram arrecadação, não gastaram para a campanha, e aí as próprias mulheres se apresentando à Justiça Eleitoral dizendo que não fizeram campanha. E aí, por isso, a Justiça Eleitoral cassou toda a chapa, todos os deputados ou vereadores, por candidatura laranja de mulheres.
Então teremos 30% de candidatura, mas como é que fica o fundo especial e o fundo partidário? O TSE também decidiu que 30% da receita apurada com fundo eleitoral sejam devidamente para campanhas das femininas. Eu falo mulheres porque é cota de gênero, mas sempre é os homens que ocupam a maioria das candidaturas. Então, 30% do que o partido receber tem que ser para as mulheres. E seria mais elegante, né, que os partidos dividissem esses 30% em todas as candidaturas, não preferisse, não preterisse diante as outras, né? Porque a gente vê aí que uma só mulher, principalmente quando é a mulher do presidente do partido, a mulher do prefeito, que vai ser candidata, na maioria das vezes leva todos os 30% e as outras ficam sem. Mas não há uma regra que obriga a dividir entre elas, não? O valor do fundo? Vamos dizer, 30% do meu partido são, vamos dizer, num município menor, seriam 20 candidatas. O dinheiro, que são os 30%, não deveria ser, não é obrigatoriamente dividido para as 20 candidatos, não? É uma questão interna corporis, que a gente diz, é uma questão que o próprio partido político, ele define, né? Caso alguma candidata entenda que está sendo preterida, aí ela pode ingressar à Justiça Eleitoral tentando reivindicar o seu direito de também receber esses valores. No entanto, essa questão é interna e aí uma decisão política, dependendo de cada município, o partido ele identifica uma possibilidade de alguma dessas candidatas ser eleita e tem mais chance de ter mais votos e aí acaba financiando de uma forma mais robusta determinada candidatura. Agora, uma coisa que os TREs devem prestar muita atenção é o seguinte, que não aconteça o que aconteceu em 2018, que eles repassavam o dinheiro para a candidata e ela devolvia o dinheiro. Sim, nós temos inúmeros casos aí na Justiça Eleitoral de que isso teria acontecido. Candidata que recebeu 200, 300, 500 mil e teve 20 votos. É completamente absurdo. Não, e prova, inclusive, que devolveram o dinheiro. Que nem gastou material, ela repassou para o presidente do partido. Mandou fazer material para o candidato principal. Exato. Não tem como o Estado, Celso, fiscalizar tudo isso. Agora, isso aí vamos ver. Mais da fiscalização das pessoas mesmo, do cidadão. Exatamente. Como a gente sabe que eles sempre tentam, não estou dizendo que é todo candidato. Existe aquele mínimo que segue a regra direitinho. Agora, qual é o papel do eleitor nessa fiscalização? O que ele pode fazer se ele perceber que aquela candidata recebeu 100 mil reais e não está aparecendo nem com santinho? Ele pode denunciar? Pode, não só pode como deve. Não só pode, como deve, fazer uma denúncia ao Ministério Público Eleitoral, à própria Justiça Eleitoral. Daqui a alguns dias vai sair propaganda informando qual telefone eles devem ligar. Os TRE colocam um zap lá, né? Isso, vai ter uma mensagem WhatsApp, Pardal, como diz. O aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral fica disponível para os eleitores fazerem esse tipo de denúncia e o próprio canal com o Ministério Público, né? Que é o fiscal da lei. Então, pode ser encaminhado tanto por e-mail, ou como uma petição, alguma prova, perante o promotor da cidade em que tiver as eleições nesse ano. Então, começa com o homem que está fazendo o manual da campanha política de 2020. E manual muito bom, viu? Não, com certeza, né? Pelo menos você sabe as regras que poderão seguir. Eu aconselho que se busque esse manual. Não tem um site, não, onde ele possa buscar isso, não? A gente vai disponibilizar nas redes sociais, enfim, a gente disponibiliza para todos os candidatos e partidos. Quando você estiver com isso, mesmo não estando comigo aqui, me passe. Tá ok. Eu tenho certeza que muitos municípios brasileiros querem esse manual aí. Tá ok. Nós estamos falando para inúmeros municípios brasileiros. Para a gente arrematar, o que é que você deixa neste momento, em termos jurídicos, eu não digo aconselhamento, porque se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas, sabe, uma palavra realmente daquilo que está no manual. Certo. Acredito que nas eleições de 2020, o eleitor terá um papel fundamental. O eleitor, nós sabemos que é quem as eleições interessa de fato. Nós vivemos numa democracia e o eleitor,
ele deve analisar e fiscalizar de perto cada passo dos candidatos e partidos, denunciando nos canais do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, e conheça seus candidatos. Analise a vida pregressa de cada candidato antes de votar. É importante uma análise criteriosa de todo o cenário político da sua cidade antes de escolher quem vai votar. O desobediente aqui vai queimar mais 2 minutinhos, viu? Pessoal da Boas Novas, desculpe, né? Rócio, arremata aí, mano velho. Celso. Você como homem que presta, né, não digo ensinamentos, como é que é? Uma assessoria, consultoria a candidatos. O que eles devem fazer hoje? Só 2 minutos, infelizmente. Primeiramente, se o doutor Rodrigo permitir, vocês podem acompanhar no site da Royal Politics a disponibilização do manual que ele está preparando. Qual é o site da Royal Politics? royalpolitics.com.br. Royal com Y, Politics com CS no final. Certo. Celso, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao doutor Rodrigo. E a você de casa, presta atenção no candidato que você vai votar, e eu queria deixar como sugestão final, como mensagem final, que você analise esse candidato e que você vote, porque a raiz do Congresso Nacional são as eleições agora, as eleições municipais. É verdade. Isso daí que vai crescer uma raiz, vai ramificar e vai dar sustentação ao Congresso Nacional eleito em 2022. Muita gente está reclamando do Supremo Tribunal Federal, questionando a Câmara Federal, mas a Câmara Federal é eleita por nós. Muitas vezes os deputados são indicados pelos vereadores e pelos prefeitos que são eleitos nessas eleições. Então, vocês prestem atenção em quem você vai votar, a pessoa que tem um trabalho realizado, que possa melhorar e seja um gestor eficiente, honesto e principalmente contra a corrupção e contra o que você mais detesta, porque são essas pessoas que vão representar você até 2024. Obrigado, Rócio. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por terem vindo, viu? Olha, é a hora que nós somos todos iguais. Todos. O meu voto vale tanto quanto o seu vale tanto quanto o meu, quanto dos meus convidados que aqui estão. O voto é um só. Se a gente não escolher bem, a gente está mandando um bocado de gente para surrupiar, para fazer a política do eu só, eu me dou bem enquanto você se lasca. Então escolha a gente que realmente esteja pensando em você. E a municipal é muito fácil. É fácil, veja o que o candidato a prefeito já fez por você, ou o que ele já fez pela cidade, onde ele já passou, politicamente correto. E o vereador, meu amigo, é teu vizinho, aquele que olha pela rua, pelo bairro, que olha pela cidade. Não tem maneira de escolher outro, não. E gente que você conheça, porque se depois de eleito ele falhar, você vai chegar e chamá-lo, sabe? Às falas, que seja assim, e mudemos, todos nós, esse imenso Brasil. O Brasil começa no município brasileiro. O dia que aprendermos isso, seremos uma nova nação, realmente. Grande abraço.